Salve, galerinha, professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo. Ei, mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. É o nosso cursinho preparatório Paz Enem UEMA. Espero que você tenha aproveitado até aqui. Nós já fizemos 69 questões, muita questão bacana, muito assunto aí abordado. Aproveita, revisa, tem tempo ainda, você consegue ter uma boa preparação, bem direcionado com as questões que aparecem com mais frequência nas provas. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar lá, baixa o material e acompanha também, tá certo? Se você quiser, tem gente que prefere estar arriscando e tudo, né? Então fica ao seu critério. E hoje nós temos, cara, a eletroquímica cai muito. Se você perceber bem, nos nossos últimos vídeos, se pesou muito a mão em eletroquímica, né? O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no nosso dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Dispositivo eletrônico, relógio de parede, 1,2 e 1,5 volts. Celular, 3,5 a 3,8 volts. Câmera digital, 7,5 a 7,8 volts. Carrinho de controle remoto, 10,5 a 10,9 volts. Notebook, laptop, 19,5 a 20 volts. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas. São 3 pilhas de lítio e iodo nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução representadas. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? Então, detalhe, eu tenho uma bateria. Essa bateria usa 3 pilhas. Essas pilhas, meu filho tem esses potenciais bem ali. Eu preciso achar qual é a diferença de potencial de cada pilha e multiplicar por 3. Só isso. Então, eu vou chegar aqui e eu quero achar a diferença de potencial. Então, se eu quero achar a diferença de potencial, eu pego o maior potencial menos o menor potencial. Eu preciso que os potenciais sejam iguais, não em valor, gente, senão não ia ter movimentação do elétron, e sim em processos, ó. Tá vendo que eu estou ganhando elétrons? Então é redução. Tá vendo que eu estou ganhando elétrons? É redução. Então os dois potenciais são de redução, tá? Então, os dois potenciais são de redução. Então, se eu quero achar essa diferença de potencial, eu faço assim, ó. Quanto é que vale o maior potencial de redução? Ah, Daniel, vale mais 0,54. Pronto. Menos o menor potencial de redução, vale quanto? Menos 3,05. Quando você fizer essa conta, meu filho vai achar quanto? Mais, tem que dar positivo, porque na pilha esse delta E é positivo, 3,59 volts. Certo? Essa é a sua DDP, tá? Diferença de potencial. Só que são 3 pilhas. Então eu preciso multiplicar isso aqui por 3, gente. Só isso. Era só isso para ter feito, para descobrir qual é a diferença de potencial que eu tenho na bateria. Então 3 vezes 9, 27. 7 vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. 7 vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula. Pronto. 10,77 volts. Aí o que eu faço? Eu volto lá na tabela e vejo 10,77 volts. Tá aqui. Então essa bateria eu vou usar quando eu quero colocar um carrinho de controle remoto. Tá certo? Então vai ficar o item 4. Carrinho de controle remoto. Não está marcado, mas tá aí a resposta para você. Uma questão bem simples. Acha a diferença de potencial e multiplica pela quantidade de pilhas que você tem nessa bateria. E você vai achar 10,77 volts, que vai estar dentro ali nessa variação de 10,5 a 10,9. Tranquilo? Muito bem. Desculpa. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga tendem a sofrer o processo de corrosão e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico. No caso do ferro, ocorre a precipitação de ferro 3 hidratado, substância marrom, pouco solúvel, conhecido como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação.
certo? Tem até uma parecida, eu pensava até que era ela, tá? Ferro, tudinho dando ferrugem. Uma forma de impedir o processo corrosivo. Gente, eu quero impedir que tenha corrosão. O que eu faço? Renovar a sua superfície polindo semana. Isso eu quero impedir a corrosão. Se eu ficar removendo toda vez aquela substância da superfície, eu vou estar todo o tempo alimentando aquele processo corrosivo. Não adianta. Evitar o contato de tecidos com calor, não é o calor. O calor vai acelerar o processo da reação, né? Porque a temperatura aumenta a velocidade das reações. Impermeabilizar a superfície, isolando-a do contato com o ar úmido. Pronto, você vai isolar. Se tu impermeabiliza a superfície, você vê, até viu no vídeo anterior, que existem metais que conseguem criar uma proteção em sua superfície, o ferro não. Esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias. Guardar em embalagens, isolando do contato contra o objeto. Nada disso impede a oxidação. E sim a impermeabilização. Por isso que a gente pega uma peça de ferro, a gente utiliza, por exemplo, o zinco para cobrir o ferro, né? O ferro galvanizado, por exemplo. Então a gente pinta uma estrutura para evitar contato, tá? Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas das espécies Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios para saírem e voltarem de suas colmeias. Usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas. Chamou de composto A. Quando pressentem o perigo, espelhem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo, composto B. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Bom, gente, aqui tu percebe que você tem um álcool, né? Hidroxila ligada a carbono saturado. Já viu muito isso aqui com a gente. E bem aqui, você tem um éster. Daniel não consegui visualizar bem ali. Sim, ele está bem ali escondidinho, ó. Quando você tem radical, COO radical, você tem um éster. É o que aconteceu aqui, ó. OO radical. Tá certo? Então você tem um éster. É uma questão bem simples aí, só para você identificar a função. Não tem muito mistério não. É bater o olho e saber que é um álcool. Tá? Volta aí alguns vídeos. Temos questões que eu fiz uma revisão completa sobre a diferença entre as funções oxigenadas, e aí você tem que voltar e assistir esse vídeo para verificar aí quando é que eu tenho um álcool, quando é que eu tenho um éster. É bem simples. Olhou uma hidroxila ligada a carbono saturado, eu tenho um álcool. Aquela estrutura, como eu te expliquei, nós temos um éster. Os compostos iônicos, carbonato de cálcio e cloreto de sódio, têm solubilidade muito diferente em água. Enquanto o carbonato de cálcio, o principal componente do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre as energias de rede, energia necessária para separar completamente os íons do retículo cristalino. Então, quando eu tenho cloreto de sódio, eu tenho sódio e cloro se juntando, sódio e cloreto. Isso acontece em uma quantidade muito grande. E ali eu dou origem a estruturas geométricas bem definidas. Os compostos iônicos nós chamamos de retículo cristalino, tá bom? A energia necessária para separar completamente os íons do retículo cristalino eles chamam de energia de rede. E a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Pessoal, olha só. Vou explicar aqui, ó. Aqui eu tenho um retículo cristalino do cloreto de sódio. Pronto, tá aqui, ó. Retículo cristalino do cloreto de sódio. Tá? Tá aqui. Quando os íons se juntam, eles dão origem a estruturas geométricas muito bem definidas. O do cloreto de sódio é uma estrutura cúbica, cúbico de 3 eixos, tá? Estrutura cúbica. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um sódio, aqui eu tenho um cloreto, 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 lá atrás eu tenho um cloreto, aqui na frente, cortando a estrutura, eu tenho um cloreto. Então eu tenho o retículo cristalino do cloreto de sódio, ó, bem aqui eu tenho, tá para cá, bem aqui eu tenho um sódio, bem aqui eu tenho um sódio, e assim vai, tá?
Quando eu pego e jogo esse cristal na água, eu simplesmente faço a separação desses íons, sódio e cloreto. A água é uma molécula polar. Então, na água existe uma região positiva e uma região negativa. A região negativa da água é justamente os oxigênios, que ficam voltados para o íon. No caso, para o íon sódio. Como ele é negativo, ele vira para o íon positivo. E aqui eu tenho o cloreto. E já os hidrogênios viram para esse íon, já que o hidrogênio é a parte positiva da estrutura. Certo? Ficou feio, mas você entendeu. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicado pelo fato de ele apresentar maior. Entende uma coisa. Quando que um composto é solúvel? É quando eu consigo retirar esses íons de forma fácil e fazer isso bem que você está vendo. Para o cloreto de sódio é bem facinho, porque a atração entre os seus íons é mais fraca. Agora, quando eu tento retirar do carbonato de cálcio, é mais difícil. Vou te explicar de uma forma bem detalhada. Toda ligação iônica é definida pela lei de Coulomb, já que eu estou falando de atração entre íons. E aqui eu tenho que a força de atração entre os íons depende da carga e do raio iônico entre o cátion e o ânion que estão se ligando ali. Isso quer dizer que quanto maior for a minha carga, maior é a força de atração entre os íons, mais difícil é separar. Gente, isso explica até ponto de fusão de uma substância maior que outra. E aqui é o raio, eu nem vou trabalhar muito com raio aqui para ti nesse momento. Quanto menor o raio, maior a força de atração. O que vai explicar o fato de uma solubilidade ser maior ou menor que a outra é justamente a atração que existe entre os íons. Se for difícil separar, pior é a solubilidade. Perfeito, uma questão bem bonita. Mais uma. Mais uma questão. Questão que eu me despeço do nosso curso de Química, somente com questões Enem e o EMA voltada aí para a tua preparação, tá certo? É a última questão do material, foram 63 questões aí bem trabalhadas para você. Aproveite, faz mais exercícios, mas é uma base muito boa para que você possa ter um direcionamento para essa prova. E vamos para a última. E te vejo na live. Não perde nossas lives, não. A ingestão de vitamina C, o ácido ascórbico, massa molar igual a 176 gramas em cada mol, é recomendado para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde dos dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mols de ácido ascórbico por comprimido. Então, eu já sei que se eu pego um comprimido, eu tenho 0,006 mols de ácido ascórbico. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca de 0,7 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. Então, aqui eu tenho, ó, quando eu falo do suco de laranja, eu tenho 0,07 gramas. Isso aqui para cada 200 ml. Eu já vou deixar em litro, vou já dizer por quê. Então, eu já sei que se eu tomar 200 ml de suco, eu vou ingerir essa quantidade de ácido ascórbico. O número de litros, entendeu por que eu mudei? O número de litros de suco de laranja que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente é mais próximo de... Eu quero saber o número de suco de... Ou seja, eu quero saber o seguinte, quantos litros de suco de laranja eu preciso tomar para absorver a mesma quantidade que eu absorvi em um comprimido? Daniel, qual é a massa que eu vou ter de ácido ascórbico em um comprimido? É fácil, ó. A questão está dizendo para a gente que cada mol de ácido ascórbico tem 176 gramas dele. A questão está falando. Cada mol de ácido ascórbico tem 176 gramas dele. Então, a pergunta é bem simples.
Quantos gramas eu tenho de ácido ascórbico quando eu tiver 0,006 mols? Perfeito? Meu filho vem para cá. Vem. 6 vezes 6, 36. 6 vão 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 5 vão 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Mas não pode esquecer de que 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Essa é a massa que você tem de ácido ascórbico. E aí você vem e joga bem aqui, ó. 1,056 gramas de ácido ascórbico. Então, na hora que você multiplica meios pelos extremos, você vai achar bem aqui aproximadamente 3 litros. Bem tranquila. Descobre qual é a massa de ácido ascórbico que você tem um comprimido. Mas um comprimido tem 0,06 mols. Isso aqui tem quantos gramas? A 1 mol tem 176 gramas. Então, se eu quero a mesma quantidade de um comprimido, eu vou ter que tomar quantos litros de suco de laranja? 3 litros de suco de laranja. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Foi um prazer enorme estar com você em toda essa preparação de química aí, visando nos nossos vestibulares. Te vejo agora na live. Aproveita, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!